O Homem de Chapéu mantém uma jovem como refém, tentando extrair informações sobre o protagonista. Ao presenciar a cena, o novato exige que ele solte a moça imediatamente, ameaçando-o com um confronto direto caso não obedeça às suas ordens. Desdenhando da arrogância do novato, o sequestrador ri, mas é subitamente surpreendido pela velocidade impressionante do rapaz. O inimigo mal consegue reagir ao movimento ágil que corta a distância entre eles em um piscar de olhos. Para se defender, o sequestrador invoca um Shikigami de Henkbe, conhecido como o Cão de Caça da Morte. O protagonista analisa a criatura, percebendo que seu oponente é um usuário de Shikigami e iniciando um processo de sobreimitação. O Homem de Chapéu comenta sobre a habilidade do novato, mas confia na força de sua criatura e na refém para manter o controle da situação. Focado, o protagonista avança para enfrentar o cão diretamente e neutralizar o perigo. A análise do Shikigami avança rapidamente enquanto o protagonista trava um embate físico contra a fera. A tensão aumenta no campo de batalha, com a criatura pronta para desferir um ataque devastador contra o rapaz. O Homem de Chapéu exibe um sorriso sádico, revelando que a mordida de seu Shikigami esmaga qualquer defesa inferior a 300 pontos. Ele zomba do protagonista, afirmando que, na melhor das hipóteses, o rapaz perderá apenas um braço no confronto. O sequestrador é tomado pelo choque ao ver o protagonista reagir com precisão absoluta. O rapaz bloqueia o ataque feroz da criatura, demonstrando uma habilidade defensiva que desafia completamente as expectativas do vilão sobre um simples novato. Enquanto mantém o combate, o protagonista foca em sua análise técnica, compreendendo que um usuário de Shikigami torna-se inútil sem sua criatura. O progresso de sua avaliação atinge 77%, aproximando-se da conclusão. Subestimando o novato, o Homem de Chapéu acredita que ele ignora a capacidade de reviver Shikigamis. Ele explica que a criatura possui a habilidade Desejo de Renascimento, que reduz o tempo de retorno à batalha e provoca o rapaz a se descuidar. Sem se deixar abalar pelas provocações, o protagonista ativa sua habilidade especial de detecção de magia. Ele se prepara para utilizar essa vantagem estratégica para neutralizar a ameaça e encerrar o confronto de uma vez por todas. O protagonista mantém a detecção de magia ativa enquanto enfrenta o Shikigami. A análise da criatura avança rapidamente, atingindo 91% de conclusão. Ele sente que tomou a decisão correta ao focar na avaliação técnica durante o combate. O Homem de Chapéu observa a cena, visivelmente perturbado pela velocidade e poder do rapaz. Percebendo que seus ataques surpresa falham, ele tenta intimidar o protagonista novamente, ameaçando a vida da jovem refém para forçá-lo a recuar. Focado, o protagonista busca completar a análise sem revelar sua habilidade de Lotus Azul. O sistema confirma o sucesso da avaliação, concedendo-lhe a habilidade Devorador de Shikigami de nível 2, que permite capturar criaturas de Hankbo. O rapaz nota que ao evitar o Lotus Azul, perdeu a cura automática, mas seus atributos aumentaram. Ele percebe que pode lutar com poder total mesmo, sem se curar, e compreende que agora pode roubar o Shikigami do oponente. Decidido, o protagonista declara que vai tomar o cão de caça para si. Ele avança com determinação, pronto para colocar em prática sua nova habilidade e neutralizar a ameaça do Homem de Chapéu de uma vez por todas. O protagonista avança com determinação para capturar o Shikigami. Com um golpe preciso, ele atinge a criatura, deixando o Homem de Chapéu furioso. O oponente questiona a utilidade do seu cão de caça, irritado por ter investido tanta experiência no animal. Charles aperta a jovem refém, usando-a como escudo humano para forçar o protagonista a recuar. Mesmo ferida e visivelmente debilitada, a moça implora para que o rapaz não se preocupe com ela.
tentando impedir que ele se submeta às chantagens cruéis do sequestrador. Mantendo a compostura, o protagonista exige que Charles não toque na jovem. O sequestrador zomba da situação, culpando o rapaz pelo sofrimento da refém e questionando com arrogância o motivo de tanta insistência em persegui-lo. O homem de chapéu revela ser Charles, o cão de caça, um subordinado enviado por Reiji Kinoshita. Ele explica que o ataque foi motivado pela entrada não autorizada do protagonista no Distrito Norte 4, tratando a invasão como uma ofensa imperdoável. Ao ouvir o nome de Reiji Kinoshita, o protagonista recorda de seus encontros passados com um antagonista. Ele decide que não pode mais ignorar essa ameaça e resolve enfrentar o responsável por toda essa conspiração pessoalmente. Charles ameaça destruir o corpo do protagonista e ferir ainda mais a jovem caso ele tente qualquer resistência. Ele ordena que seu Shikigami ataque impiedosamente, tentando intimidar o rapaz e forçá-lo a baixar a guarda durante o confronto. Observando a criatura avançar, o protagonista mantém a frieza necessária para analisar a situação. Ele reconhece o potencial do Shikigami e decide que a fera é digna de ser sua, preparando-se para tomar o controle com sua nova habilidade. Com um movimento preciso, o protagonista neutraliza o ataque e resgata a jovem refém. O Shikigami, agora sob a influência do rapaz, volta-se contra seu antigo mestre, deixando Charles em choque absoluto com a traição inesperada de sua própria criatura. Charles grita de dor e confusão ao ser atacado por sua própria fera. O protagonista, envolto em uma aura intimidadora, promete devolver toda a dor que a jovem sofreu, jurando vingança contra o homem que a feriu. Desesperado, Charles implora por misericórdia, alegando que apenas seguia ordens de Reiji Kinoshita. Ele tenta propor uma aliança para atrair seu antigo mestre, mas o protagonista observa a oferta com um olhar sombrio e calculista, sem demonstrar qualquer empatia. O protagonista encara Charles com frieza, ignorando completamente suas súplicas. Percebendo que a negociação falhou e que seu fim está próximo, o vilão tenta um ataque desesperado de surpresa, gritando para que o rapaz morra. O ataque de Charles é facilmente contido pelo protagonista. Com confiança, ele afirma ser capaz de eliminar Reiji Kinoshita sozinho e ordena que seu novo Shikigami faça Charles sofrer exatamente como a jovem sofreu anteriormente. Charles entra em pânico total, implorando por perdão e tentando reivindicar a lealdade da criatura. Ele lembra ao Shikigami que foi seu mestre e quem o alimentou, mas a fera ignora suas palavras, focada apenas no novo comando. Enquanto o Shikigami avança contra Charles, o protagonista percebe que estava sendo observado desde que saiu do estágio. Mantendo a jovem em segurança, ele volta sua atenção para as sombras, questionando quanto tempo o inimigo pretende se esconder. Com a situação sob controle e Charles neutralizado, o protagonista exige que o verdadeiro responsável apareça. O silêncio do local é interrompido pela tensão, preparando o terreno para um novo confronto iminente com quem o observava. O protagonista, segurando a jovem resgatada, confronta a figura encapuzada que o observava. O estranho se apressa em negar qualquer hostilidade, implorando para ser ouvido e demonstrando visível nervosismo diante da aura intimidadora do rapaz. Desinteressado em perder tempo com o desconhecido, o protagonista mantém sua postura fria e distante. Enquanto isso, seu Shikigami termina de lidar com o inimigo derrotado, obedecendo prontamente aos comandos do novo mestre. Impressionado pela lealdade da criatura, o estranho enxerga no protagonista uma esperança de salvação. Ele se apresenta como Iberia e questiona a identidade do rapaz.
reconhecendo seu feito heróico ao derrotar o ladrão rei da presa. Iberia tenta convencer o protagonista a aceitar sua ajuda, oferecendo recompensas valiosas como pedras de mana e armas raras. Ele reflete sobre a natureza dessas ofertas, comparando-as à necessidade vital de água no deserto, e questiona a ingenuidade de quem espera pagamento simples. O estranho argumenta que a verdadeira recompensa depende da necessidade de cada um, seja uma lâmina para vingança ou um remédio para ferimentos. O protagonista ouve atentamente as justificativas enquanto Iberia tenta demonstrar sua utilidade prática para conquistar a confiança do rapaz. Iberia aponta a urgência da situação, alertando que a jovem ferida não sobreviverá se continuarem andando lentamente até o hospital. Ele se oferece para intervir imediatamente, revelando possuir um pergaminho de cura capaz de salvar a vida dela. Diante da desconfiança do protagonista, Iberia garante que pode salvar a vida da moça, mesmo que não consiga curá-la completamente agora. O protagonista observa o estranho com cautela, avaliando se deve permitir a aplicação do tratamento médico. Iberia aplica uma bandagem especial sobre a roupa da jovem, explicando que se trata de uma ferramenta rara feita com materiais de clãs poderosos. O protagonista observa o procedimento, mantendo-se vigilante enquanto a vida da jovem é finalmente estabilizada. Iberia explica que armas modernas são inúteis contra as bestas do desastre. Ele esclarece que artesãos especializados forjam ferramentas únicas, classificadas em 4 níveis de raridade, capazes de ferir essas criaturas e outros despertados com eficácia. O estranho detalha a hierarquia dos equipamentos, desde os modelos comuns até os lendários itens únicos. Ele revela com orgulho que seu pai é um artesão renomado responsável por criar 3 dos 10 itens únicos existentes no mundo. Iberia se gaba de ser filho do rei artesão do continente norte, esperando uma reação impressionada do protagonista. Contudo, ele percebe que o rapaz permanece indiferente, focado apenas na arma que coletou do inimigo derrotado anteriormente. Frustrado por ser ignorado, Iberia reclama da falta de atenção. O protagonista, porém, analisa a besta de caçador que Charles utilizava, reconhecendo seu valor estratégico para poupar sua própria energia e ocultar seus poderes reais durante os combates. Iberia explica que a arma pode assimilar munição comum e desaparece ao ser vinculada ao dono. O protagonista agradece pela cura da jovem, enquanto Iberia demonstra a conveniência de invocar o equipamento de combate a qualquer momento. O protagonista agradece a ajuda e declara sua intenção de localizar Kinoshita Reiji. Iberia reage com surpresa, alertando que enfrentar esse indivíduo no Distrito Norte Guatou exige uma coragem incomum, e questiona se o rapaz realmente pretende seguir com esse plano perigoso. Iberia revela que também tem Kinoshita Reiji como alvo e propõe formar uma equipe para as eliminatórias do Torneio Nacional da Aliança do Salvador. Ele explica que o evento ocorrerá em breve e que o Distrito Norte 4 é o ponto de encontro regional. Iberia explica que Kinoshita Reiji monopoliza os estágios do distrito para garantir sua vaga no torneio, pressionado pela reputação de sua família. O protagonista questiona por que Iberia insiste em formar um time com ele, apesar de já ter recebido ajuda suficiente. Iberia confessa sua obsessão pelo torneio, revelando que cresceu admirando o trabalho de seu pai como artesão. Ele sempre sonhou em se tornar um despertado e lutar contra bestas do desastre usando os equipamentos lendários criados por seu progenitor. Após despertar seus poderes, Iberia implorou por um equipamento, mas seu pai recusou, afirmando que apenas salvadores podem usá-los.
Determinado, ele continuou insistindo até que seu pai impôs uma condição específica para fabricar a peça desejada. Iberia explica que seu pai impôs uma condição rigorosa para forjar seu equipamento. Ele precisa provar seu valor superando as preliminares do torneio por conta própria, sem depender do nome ou da influência de sua família para alcançar o sucesso. O protagonista questiona por que Iberia buscaria um time com alguém de nível 0. Iberia admite que os oponentes fortes já foram recrutados por Kinoshita, restando apenas lobos solitários ou timos fixos, o que o deixou sem opções viáveis. Iberia revela que pesquisou sobre o protagonista após ouvir sobre sua vitória contra um dos pilares. O protagonista aceita formar a aliança, mas prioriza levar a jovem ferida ao hospital antes de qualquer compromisso oficial com o torneio. Enquanto discutem nomes para o time, o protagonista reflete sobre outros conhecidos que despertaram. Em outro local, um homem sente um calafrio e comenta que alguém deve estar falando dele, sugerindo-se ao protagonista com uma ponta de desconfiança. A jovem, agora sob cuidados, questiona quanto tempo passou desde o incidente do ataque. Ela expressa preocupação com o protagonista, lamentando a separação prolongada e perguntando se ele está bem após os eventos recentes. O protagonista provoca a jovem sobre sua preocupação, questionando por que ela não o procurou logo após a derrota da besta. A tensão entre eles é evidente, revelando sentimentos mal resolvidos desde o último confronto que tiveram. A prática de combate continua intensamente. A jovem reclama de um ataque repentino, mas o protagonista rebate, lembrando que ela não deve baixar a guarda. Ele enfatiza que o torneio nacional se aproxima e não há tempo para brincadeiras. Enquanto isso, Kinoshita Reiji demonstra impaciência com o atraso de um subordinado. Ele desdenha da incompetência de seus aliados, focando exclusivamente em garantir sua posição no torneio para evitar o confinamento imposto por seu pai. Reiji descarta a busca pelo subordinado e exige resultados imediatos. Seu aliado confirma que centenas de participantes foram persuadidos a cooperar. Satisfeito, Reiji recebe a última ferramenta de pedra, consolidando seus preparativos para as preliminares do evento. Kinoshita Reiji recebe a última ferramenta de pedra e sente um súbito aumento de poder. Seus atributos disparam, elevando seu nível e consolidando sua confiança para esmagar qualquer oposição que encontrar no torneio nacional. O protagonista reflete sobre a difícil provação pela qual Ageia passou. Ele se sente culpado pela situação, mas mantém sua determinação em protegê-la enquanto planeja seus próximos passos estratégicos para o torneio. O protagonista questiona se deveria se desfazer de algo, mas decide assumir a responsabilidade. Ele busca detalhes sobre os eventos recentes com seu aliado, mantendo o foco total em seus objetivos estratégicos. A conversa revela que o comandante do continente norte era professor do protagonista. Ele decide participar das preliminares do torneio nacional ao lado de Iberia, enquanto verifica o estado de saúde de Ageia no hospital. Ageia confirma que está totalmente recuperada graças à borboleta de Jade e ao artefato raro de Iberia. O aliado do protagonista, ao notar as bandagens, questiona se ele é filho de Aiden, o lendário artesão. O protagonista reage com choque ao ser questionado sobre sua linhagem. Ele percebe que seu interlocutor conhece segredos profundos sobre Aiden. Com determinação renovada, ele assume sua identidade e declara orgulhosamente ser filho do mestre artesão. Após um momento de tensão, o pai de Ageia agradece ao protagonista por salvar sua filha. Ele sugere uma visita formal a Aiden após as preliminares e libera os jovens para que foquem nos preparativos do torneio.
O protagonista reafirma seu compromisso de avançar nas preliminares com total confiança. Enquanto isso, o pai de Agea observa o jovem com atenção, comparando sua determinação à de seus próprios filhos e notando como o rapaz sempre surge em momentos cruciais. O pai de Agea revela que Tema carrega um trauma de infância que desperta um instinto autodestrutivo diante de bestas. No entanto, esse impulso é contido quando ele tem alguém para proteger, razão pela qual foi designado para atuar ao lado do protagonista. No hospital, o pai de Agea explica que a estabilidade emocional de Tema depende de um propósito protetor. Ele revela que o ataque da besta na escola foi planejado, indicando que traidores estão colaborando com criaturas em diversos continentes. Diante de um futuro sombrio para a humanidade, o pai de Agea deposita suas esperanças em Tema. Ele acredita firmemente que o jovem possui o potencial necessário para iluminar o caminho e se tornar a verdadeira luz da esperança em tempos de crise. O ponto de encontro para as preliminares do torneio nacional está lotado. A notícia da presença de Izumi atraiu milhares de participantes extras, elevando o número total de competidores para quase 5.000 pessoas, em busca de destaque na competição. Alguns competidores discutem as variáveis criadas pela presença de Izumi. Eles planejam usar fitas vermelhas nos braços para identificar seus aliados em meio à multidão, garantindo que mantenham a vantagem numérica mesmo com a chegada repentina de tantos novos participantes. Aryu Fujiwara, o anfitrião das preliminares, assume a frente para explicar as regras. Um silêncio absoluto cai sobre a arena enquanto todos os competidores se preparam para ouvir as diretrizes que definirão o destino de cada um nesta etapa inicial. Rowe detalha que o torneio ocorre em duas áreas, externa e interna, e os competidores devem alcançar o centro rapidamente. Apenas os 300 primeiros colocados, devidamente registrados por suas pulseiras, conseguirão avançar para a próxima etapa da competição. A brutalidade da eliminação em massa choca os participantes. Ryu autoriza o uso de 2 artefatos por pessoa e incentiva a formação de grupos, deixando claro que, nesta fase, apenas o resultado final importa para a sobrevivência no torneio. O protagonista observa a movimentação e identifica Kinoshita Reiji entre os competidores. Ele percebe que o adversário está cercado por aliados comprados e decide focar em entrar na área interna rapidamente, planejando emboscá-lo assim que ele baixar a guarda. Kinoshita ordena que seus seguidores atrapalhem qualquer um que tente ultrapassá-lo. O protagonista, atento, é surpreendido por um estranho que ouviu seus planos. O desconhecido nota que o protagonista não possui a fita vermelha de identificação dos aliados de Kinoshita. Enquanto as preliminares começam, Ryu Fujiwara comenta sobre o crescimento da Aliança do Salvador. Ele reflete com o protagonista sobre a qualidade dos participantes, comparando a escassez de talentos de alto nível em sua época com a situação atual do torneio. Ryu Fujiwara e seu interlocutor discutem a expectativa por novos talentos no torneio. Eles questionam se algum prodígio, comparável a Kazunari, surgirá entre os competidores desta geração, elevando o nível da competição para patamares inesperados. O diálogo se volta para um rumor sobre um aluno do continente norte. Dizem que ele derrotou um soldado esqueleto de nível 8 logo após despertar, tornando-se pupilo de Izumi, o que gera grande curiosidade entre os organizadores. Eles se perguntam se esse prodígio está entre os presentes. Ryu analisa os dados dos competidores de elite em seu dispositivo, tentando identificar quem possui o talento excepcional que foi reconhecido por Izumi durante suas viagens. Ryu descarta vários candidatos de alto nível,
como Orino Rico e Kizaradisaya, ao revisar a lista. Ele foca sua atenção em Abaniana, uma usuária de madeira que apresenta um nível anormalmente elevado para a competição. Apesar do talento notável de Ana, Ryu Fujiwara permanece cético quanto à presença de um verdadeiro prodígio. Ele e seu aliado comentam sobre a quantidade de competidores de nível 0 que se aventuram no torneio, tratando a participação deles como mera curiosidade ou falta de noção. Um grupo de competidores nota a presença do protagonista na arena e começa a zombar dele, com desdém. Eles questionam como alguém de nível 0 ousa se inscrever no torneio, tratando sua entrada como um erro crasso ou uma piada de mau gosto. O protagonista interrompe as provocações ao exibir um item que pertencia a Charles. A visão do objeto deixa o antagonista visivelmente perturbado, enquanto o grupo ao redor entra em choque ao perceber que o novato possui algo que deveria estar em posse de seu aliado. Ao perceber que o protagonista derrotou Charles, o antagonista se sente pessoalmente provocado. Furioso, ele ordena que seus seguidores eliminem o novato imediatamente, exigindo uma punição severa para quem ousou desafiar sua autoridade e interferir em seus planos. Ignorando as ameaças, o protagonista demonstra total desdém pelos oponentes que avançam contra ele. Ele assume uma postura de combate, deixando claro que não pretende desperdiçar seu tempo com competidores que considera insignificantes para o seu objetivo. Ryu Fujiwara observa a cena de longe, analisando a disparidade de forças entre os combatentes. Ele conclui que o resultado da luta é previsível, sugerindo que o protagonista terá muita sorte se conseguir sair vivo daquela situação desvantajosa. O protagonista avalia a desvantagem numérica contra os 4 oponentes que o cercam. Percebendo que enfrentar todos simultaneamente é um desafio extremo, ele decide que precisará recorrer a um poder oculto para sobreviver ao confronto e seguir em frente. O antagonista de armadura dourada se aproxima com um sorriso arrogante, esperando um combate fácil contra um oponente que considera medíocre. Ele ordena que o protagonista saia da frente, subestimando completamente a ameaça que tem diante de si. Mantendo a calma, o protagonista repete sua ordem para que o grupo se afaste. O antagonista ri da audácia do novato, achando a situação divertida, enquanto seus aliados observam a cena com escárnio, aguardando o momento de atacar. O antagonista zomba da atitude do protagonista, prometendo salvá-lo caso ele esteja prestes a morrer. Logo em seguida, ele muda o tom para um sádico e ameaça esmagar o crânio do novato para ver o que há dentro. Sem hesitar, o protagonista desfere um golpe preciso e devastador contra o antagonista. O agressor é derrubado instantaneamente, enquanto o protagonista reafirma sua ordem inicial com uma presença intimidadora e fria, silenciando os demais. Os aliados do antagonista observam a cena em choque absoluto. Eles não conseguem acreditar que seu líder, um competidor de nível superior, foi derrotado instantaneamente pelo novato que eles acabaram de zombar. Tentando recuperar o controle da situação, um dos oponentes invoca uma poderosa habilidade de chamas. Ele lança um ataque devastador em direção ao protagonista, jurando reduzir o novato a cinzas por sua insolência. O protagonista permanece imperturbável diante da investida de fogo. Ele rebate as críticas sobre sua atitude, lembrando que mortes são comuns nas preliminares e que a culpa por qualquer desfecho trágico será dos próprios agressores. Os oponentes ficam atonitos ao perceberem que o protagonista bloqueou completamente o ataque de chamas. Eles mal conseguem processar a habilidade defensiva que ele utilizou para sair ileso daquela investida poderosa. O sistema confirma a eficácia da defesa do protagonista. A muralha de gelo negro neutralizou o fogo e aumentou seus atributos.
consolidando sua vantagem estratégica no confronto e deixando os inimigos em pânico. O sistema confirma o aumento na defesa do protagonista, validando a eficácia da muralha de gelo negro. Enquanto o novato permanece ileso em meio às faíscas, seus oponentes observam a cena em choque absoluto, incapazes de compreender como ele conjurou gelo sem ser um usuário desse elemento. Com frieza, o protagonista desafia o agressor a repetir o ataque, garantindo que não precisará se defender novamente. O oponente, enfurecido e sentindo-se humilhado pela facilidade com que foi contido, recusa-se a recuar e mantém sua postura agressiva com chamas nas mãos. O protagonista reafirma sua promessa com um olhar de desdém, enquanto o oponente prepara uma técnica de chamas ainda mais poderosa. O calor intenso toma conta da arena, sinalizando uma investida desesperada do competidor que busca recuperar sua honra. Enquanto o protagonista analisa o poder crescente das chamas com total tranquilidade, seus oponentes soam frio. Exaustos e desesperados, eles reconhecem a força avassaladora do novato e decidem arriscar tudo em um último movimento coordenado para tentar superá-lo. O oponente declara que aquele é seu golpe final, convicto de que a farsa do protagonista terminará naquele instante. Ele consome toda a sua mana restante em um esforço supremo determinado a eliminar o novato a qualquer custo antes de colapsar. O oponente, agora exausto e incrédulo, observa o protagonista com choque. Ele mal consegue processar que seu golpe final foi bloqueado com tanta facilidade, sentindo que sua estratégia de eliminação falhou completamente diante da superioridade do novato. O protagonista analisa a situação com frieza, concluindo que a verificação de seus oponentes chegou ao fim. Ele decide que não há mais motivos para prolongar o confronto e se prepara para encerrar a luta de uma vez por todas. Desesperados, os oponentes tentam encontrar uma falha na defesa do protagonista. Acreditando ter descoberto um ponto fraco, eles lançam uma rajada de fogo intensa, na esperança de sobrecarregar a mana do novato e forçar uma abertura. Sem hesitar, o protagonista ativa a muralha de gelo negro para neutralizar as chamas. Enquanto o fogo é contido, os agressores insistem na ideia de que a mana do novato é limitada e precisa ser drenada para que ele finalmente caia. Os competidores acreditam que, se continuarem atacando sem parar, forçarão o esgotamento da mana do protagonista. Eles se preparam para manter a pressão máxima, ignorando o perigo iminente que o novato representa ao permanecer tão calmo. O protagonista fecha a distância instantaneamente, surpreendendo seus oponentes com uma agilidade sobre-humana. Eles percebem que sua passiva de defesa mal foi ativada, apesar dos ataques de fogo, e concluem, tarde demais, que a velocidade do novato é seu maior trunfo. Desafiando dos competidores, o protagonista zomba da falta de força em seus golpes. Ele decide facilitar as coisas para eles, preparando um contra-ataque direto que deixa os adversários em pânico ao perceberem que não têm como escapar. O sistema calcula o aumento da defesa do protagonista, revelando a eficácia da muralha de gelo negro. Percebendo a presença de usuários de relâmpago entre os inimigos, ele decide usar os ataques deles para aprimorar sua própria habilidade passiva. Os oponentes, percebendo que foram derrotados e que o protagonista oculta seus verdadeiros atributos, tentam fugir da arena. O protagonista, implacável, bloqueia o caminho e questiona se eles realmente acreditam que terão permissão para escapar após o que fizeram. Um dos competidores tenta um último ataque desesperado, mas o protagonista absorve a habilidade de relâmpago, aumentando sua própria agilidade. Os sobreviventes observam, incrédulos, a disparidade de nível entre eles e o novato que agora domina o campo. O protagonista analisa a eficácia de sua habilidade passiva após absorver o poder dos oponentes. Ele reflete sobre as limitações de acumular efeitos da mesma fonte.
enquanto observa o campo de batalha onde todos os seus adversários foram finalmente derrotados. Dois competidores observam a cena, chocados com a facilidade da vitória do protagonista. Eles questionam que tipo de habilidades ele possui, incapazes de acreditar que alguém com aquele nível de poder possa estar participando das preliminares com tanta naturalidade. O protagonista confronta a dupla de observadores, perguntando quem eles são. Eles se apresentam orgulhosamente como a dupla I, declarando sua ambição de se tornarem os lutadores mais fortes de todo o continente norte, ignorando o perigo que o novato representa. Ignorando a apresentação, um dos membros da dupla insiste em perseguir Haji Kinoshita. O outro, frustrado por ter sido interrompido, reage com desdém à situação, enquanto o protagonista observa a interação com total indiferença e frieza. Um observador analisa a comoção na arena, suspeitando que a besta de Charles foi capturada. De repente, um competidor especializado em velocidade é atingido por um ataque surpresa, caindo em desespero ao ser superado em seu próprio campo de especialidade. O protagonista neutraliza o competidor veloz com facilidade, deixando claro que não tolerará interrupções. Ele ordena que os demais se recomponham, focado em preservar seu vigor para o próximo estágio das preliminares, enquanto emana uma aura intimidadora. Observadores externos identificam o protagonista como o filho do lendário artesão Aiden. Eles criticam sua arrogância, mas admitem que, como ele não violou as regras do torneio, nada podem fazer para impedir seu avanço implacável. Sentindo que seu vigor está no máximo após eliminar os obstáculos, o protagonista se prepara para avançar. Ele está confiante de que superará o segundo estágio sem qualquer dificuldade, mantendo sua energia roxa pulsando intensamente ao redor do corpo. Ao alcançar a área interna, o protagonista nota como o caminho foi surpreendentemente fácil. Ele continua sua marcha, mantendo a guarda alta enquanto busca por Heiji Kinoshita, determinado a encontrar seu alvo principal. Uma voz inesperada chama pelo protagonista, irritando-o profundamente, pois ele exige respeito. Os competidores ao redor entram em pânico, apontando para um novato de nível 0 que surge das sombras, pronto para o confronto. Os competidores ao redor recuam em choque ao reconhecerem o novato de nível 0. Eles mal conseguem acreditar que alguém com essa classificação tenha sobrevivido e derrotado todos os oponentes na arena, desafiando a lógica do torneio. Dos competidores, incrédulo, sugere que o protagonista deve ter subornado os outros lutadores. Ele confronta o novato com desdém, exigindo saber até quando ele pretende continuar seguindo-os sem perceber o perigo que corre. O protagonista ignora a provocação, declarando estar ocupado demais para lidar com ele. Ele revela que preparou alguns aliados para entreter o competidor, enquanto sua expressão se torna fria e ameaçadora, intimidando a todos ao redor. Um grupo de 100 competidores cerca o local, deixando o aliado do protagonista em pânico. Ele questiona o que devem fazer diante de tantos inimigos, enquanto a tensão atinge o ápice e o protagonista permanece inabalável. Sem hesitar, o protagonista agarra o competidor pela cabeça, liberando uma descarga de energia elétrica. O ataque súbito dispersa os inimigos e demonstra o poder esmagador do novato, que não demonstra qualquer sinal de cansaço. O protagonista mantém sua postura implacável enquanto domina o combate. Com um movimento preciso, ele neutraliza seu oponente, deixando claro que não permitirá que ninguém escape de sua retribuição. Enquanto os outros observam em choque. O protagonista encara o grupo de competidores, deixando claro que a conversa acabou.
ele reafirma sua determinação em impedir que qualquer um deles avance, mantendo todos sob seu controle absoluto e demonstrando quem manda na arena. Enquanto o caos se espalha, outros competidores analisam o ranking e a dificuldade de alcançar a área interna. Eles desconhecem que Kinoshita está avançando implacavelmente, transformando o torneio em um cenário de destruição absoluta logo à frente. A conversa gira em torno dos líderes do ranking, como Kana, Angyu e o paradeiro de Itsuki. De repente, a discussão é interrompida quando um competidor é arremessado violentamente em direção à área interna, atraindo a atenção de todos. Ao observarem o competidor caído, eles reconhecem a situação e o nome de Itsuki é mencionado. A confirmação de que Kinoshita é o responsável por aquele rastro de destruição causa um choque imediato entre todos os presentes. Competidores veteranos observam a aproximação de Kinoshita com crescente inquietação. Eles questionam a obsessão do novato em chegar à área interna e se perguntam se teriam a mesma capacidade de execução que ele demonstrou até agora. Um líder ordena que seu aliado, Itenshu, intervenha caso Kinoshita encontre dificuldades. Reconhecendo a velocidade sobre-humana do rapaz, ele mantém uma postura arrogante, declarando que o confronto iminente não será apenas uma batalha, mas uma humilhação total. A estratégia dos oponentes é clara, um linchamento massivo de 100 contra 1. Kinoshita, focado apenas em vingar a Geia, ignora as preliminares e ordena que seus aliados avancem para eliminar o alvo imediatamente, mantendo sua determinação inabalável. O líder dos competidores grita ordens, incitando todos a atacarem Kinoshita simultaneamente. O confronto explode na arena, com múltiplos combatentes investindo contra o protagonista em uma demonstração de força bruta e desespero. Um competidor avança com sua habilidade Henki-Si, o soco de fogo, jurando decapitar Kinoshita. Contudo, o protagonista reage com calma absoluta, interceptando o golpe flamejante com as próprias mãos, deixando o agressor em choque total. Kinoshita neutraliza o ataque flamejante com uma facilidade desconcertante. Em um movimento rápido e preciso, ele desfere um soco direto que nocauteia o agressor instantaneamente, deixando os outros competidores em choque absoluto com sua força. Apesar do medo inicial, os competidores tentam se reagrupar, confiando em sua superioridade numérica. Kinoshita, mantendo uma postura fria e indiferente, ativa sua habilidade diária, a explosão de Lotus, preparando-se para encerrar o confronto de uma vez. Uma explosão massiva consome a arena, arremessando os combatentes para longe. Os espectadores observam a cena atônitos, reconhecendo a habilidade única de Kinoshita e questionando como um competidor de nível tão baixo pode possuir um poder destrutivo de tal magnitude. Enquanto os veteranos tentam entender a origem de seu poder, Kinoshita permanece focado. Ele limita sua potência a 30%, evitando matar seus oponentes humanos, enquanto caminha calmamente pelo campo de batalha que ele mesmo transformou em ruínas. Kinoshita encara o competidor sobrevivente que mal consegue acreditar na derrota instantânea de todo o seu grupo. O oponente, visivelmente abalado, questiona a obsessão do rapaz por ele, sem entender a verdadeira motivação por trás de tanta fúria. Sem hesitar, Kinoshita esclarece que a hostilidade começou quando o veterano feriu gravemente sua amiga. Ele promete devolver toda aquela dor 100 vezes mais forte, mantendo sua postura intimidadora diante do inimigo acuado e sem saída. O veterano, arrogante, revela ser de uma família de prestígio e utiliza pedras de karma para manipular o ambiente. Ele dispara uma habilidade de Henki-B, o canhão de relâmpago rosso, determinado a eliminar Kinoshita de uma vez por todas.
Kinoshita desvia do ataque com uma velocidade sobre-humana, deixando o veterano em choque absoluto. Percebendo que não pode vencer sozinho, o agressor entra em pânico e clama desesperadamente por ajuda de seu aliado, o Quarentão. O Quarentão, um despertado de nível 35, decide intervir ignorando as regras do torneio. Ele se posiciona para lutar, jurando despedaçar Kinoshita enquanto a tensão na arena atinge seu ponto crítico. Kinoshita sente uma perturbação em sua detecção de magia. O sistema indica uma aproximação rápida e ele percebe que não se trata de apenas uma pessoa, mas de uma ameaça múltipla que avança contra ele. O veterano, agora derrotado e acuado, tenta intimidar Kinoshita mencionando suas conexões influentes. Ele clama que seu pai é um administrador e seu irmão pertence à Aliança do Salvador, questionando as consequências de um ataque contra ele. Ignorando as ameaças, Kinoshita finaliza o confronto e declara que a vingança por Ageia está completa. Os espectadores ao redor observam a cena chocados, sem acreditar que ele realmente derrotou o oponente de elite. Mantendo a calma, Kinoshita pausa sua análise de sistema em 99%. Ele planeja resetar seu vigor para a segunda fase do torneio, enquanto ouve alguém chamar pelo seu nome no meio da arena. Shita reconhece a voz que o chama na arena. Ele se vira e encontra Saya, que parece preocupada com sua condição física após o confronto intenso. Saya convida Kinoshita para um local mais seguro, temendo que ele adoeça no frio. Logo, outros aliados surgem, celebrando com alívio o fato de ele estar salvo e bem. Um estranho questiona por que alguém estaria chorando por Kinoshita. Iberia se apresenta como seu parceiro, enquanto o grupo discute a lealdade e a formação de duplas no torneio. Eles debatem sobre o nome da dupla, com Iberia revelando orgulhosamente o nome Duplo I. Kinoshita reage com desdém, achando a escolha bastante questionável e infantil. Enquanto o grupo ri da situação, um aviso ecoa pela arena. 500 pessoas já chegaram à área interna. E aqueles que não conseguirem entrar a tempo serão desclassificados do torneio. Enquanto o grupo de Kinoshita discute o nome de sua dupla, um anúncio oficial interrompe a conversa. O sistema informa que 500 pessoas já alcançaram a área interna, estabelecendo um prazo crítico para a desclassificação dos competidores que ainda estão do lado de fora. Um representante da organização surge para anunciar o início iminente da segunda fase. Ele revela uma condição brutal para os participantes, que deverão enfrentar sozinhos uma poderosa besta espiritual do desastre durante uma hora inteira. A notícia de que o combate será individual causa choque entre os competidores. Enquanto alguns demonstram ansiedade, o sistema exibe o ranking dos melhores classificados da primeira fase, preparando o terreno para o confronto final entre os talentos mais promissores.